Dá like, se inscreve e compartilha. E vamos para a análise desse ponto específico. Acordos de paz com a Ucrânia não existem mais, afirma Putin. Tá? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que os acordos de Minsk, que garantiam a paz da Ucrânia, não existem mais. Em entrevista à jornalista, Putin culpou o governo ucraniano pelo fim dos acordos. O chefe do executivo russo reafirmou ainda o reconhecimento das províncias separatistas de Donetsk e Luhansk como repúblicas independentes e disse que, em caso de necessidade, fornecerá ajuda militar. Né? Bom, aí vai uma breve leitura sobre os acordos de Minsk. Eu já vou adiantar que nós já falamos sobre isso, eu só estou trazendo aquilo que eu analisei algumas semanas atrás que iria acontecer, como fato publicado na imprensa ontem e hoje, e com a chancela do próprio Putin. Quem acompanha aqui o canal Pátria e Defesa já ouviu essa análise. Né? Em 2014, 6 meses após a Rússia anexar a península ucraniana da Crimeia, o Acordo de Minsk I foi assinado pelos dois países, que se comprometeram com 12 pontos que promoveriam um cessar-fogo da região de Donbass, no leste da Ucrânia. Donbass, na verdade, é o nome do conjunto dessas duas autoproclamadas aí, repúblicas. Né? Um ano depois, Minsk II foi assinada para tentar solucionar os conflitos que permaneciam após o Minsk I. Os principais pontos do tratado incluíam um cessar-fogo imediato, que até agora estava em vigor, a retirada dos armamentos pesados, o monitoramento da região pela Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE, e a retomada dos vínculos econômicos e sociais plenos entre os dois países. A Ucrânia afirmou que a Rússia nunca cumpriu os acordos e que, desde que foram assinados, cerca de 14 mil pessoas já morreram nos conflitos da região leste ucraniana. Áreas como Donetsk e Luhansk são dominadas por grupos paramilitares separatistas e a versão da Ucrânia. Né? Mas o que aconteceu na prática? Para o Putin, parte desses acordos incluiria, né, o fato de a Ucrânia não estar se preparando para uma invasão russa. E, na visão dos russos, ela serve de palco, serve de manobra um país, vamos dizer assim, um país escravo, um país vassalo para o Ocidente, para justificar lá na frente, não só com uma base de treinamento, mas para um portão de entrada para a Rússia. Lembrando, e nós já fizemos essa análise aqui também, durante os 30 anos desde a dissolução da União Soviética, a OTAN conquistou vários países para o lado ocidental, países que antes pertenciam ao Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar que reunia ali os estados soviéticos, né, e que se dissolveram, inclusive, um ano antes da própria queda da União Soviética, e passaram para o outro lado. Mas toda essa brecha, mesmo envolvendo países grandes como a Polônia, na verdade, a nível fronteiriço, se limitaram a 500 quilômetros de fronteira, o que já é bastante coisa. Mas numa região de difícil acesso ao extremo norte da Rússia. Já a Ucrânia, que fica mais ao sul, né, na parte ocidental, vamos dizer assim, da Rússia, e na parte do leste da Ucrânia, faz fronteira de 2.000 quilômetros, praticamente de planícies, onde, após um processo de ocupação ou de transferência de bases militares para a Ucrânia, não só acessaria com grande facilidade até Moscou, caso fosse instalada uma grande quantidade, por exemplo, de mísseis de médio alcance, né? Como também seriam ou serviriam de base para uma invasão terrestre, já que não existe barreira natural entre a Ucrânia e a Rússia. Você não tem montanhas, não tem rios ali que dificultariam, né, essa passagem de exércitos do Ocidente para o território russo. Então, a Rússia entende aquilo como área de segurança inegociável e a aproximação e a manipulação, principalmente do governo ucraniano, na visão do Putin, por interesses do Ocidente, o fatiamento, inclusive, político do governo ucraniano. Né? O Putin já deixou claro por inúmeras vezes que ele não reconhece a legitimidade dos políticos à frente do governo ucraniano. Né? Isso fez com que ele tomasse aquilo que, na visão dos russos, ou na visão do próprio Putin lá e dos seus aliados,
uma espécie de ação preventiva. Né? Ele está vendo ali o camarada treinando do lado dele, adquirindo armas do Ocidente, reforçando seus exércitos, recebendo treinamento no padrão do Ocidente. Ele disse: vou esperar esse cara ganhar maioridade para me enfrentar, eu vou resolver o problema agora. Do outro lado, o sistema político ucraniano acha que tem o direito de fazer isso. Né? E aí vem aquela pergunta nobre, né, de alguém aqui, sempre fala: mas não é um direito da Ucrânia? Olha, de qualquer país. Mas, na visão do Putin, isso é artificial. Não é, na verdade, políticos, vamos dizer, da própria Ucrânia tentando fazer isso pelo interesse da Ucrânia, e sim grupos políticos sendo manipulados pelo Ocidente para isso. Olha, é a versão de dois lados, que provavelmente existe o lado 1 e o lado 2 e a verdade. Provavelmente. Mas, em relações internacionais, eu repito aqui, a não ser que a pessoa seja muito ingênua, o que vale é quem tem e sabe impor a sua força. Tá? Quem não sabe exercitar isso, termina em derrota. Tá? Então, entendeu a análise? Dá like, se inscreve e compartilha.